Quantos homens na Bíblia que Deus deu a ele a condição dele falar com Deus e Deus abrir os céus e fazer com que chovesse na terra maná do céu? Quantos homens? Um. Eu estou falando de Adão, perdão, estou falando de Noé e estou falando de Moisés. Quantos homens na Bíblia que ele orou e fez com que a terra ficasse 3 anos e meio sem chover? Eu estou falando de Elias. Quantos homens na Bíblia que tiveram uma força que com a queixada de um jumento, apenas uma queixada de um jumento, ele feriu 1000 homens? Eu estou falando de Sansão, apenas um. Quantos homens na Bíblia que foi lançado na cova dos leões e os leões não puderam devorar? Eu estou falando de Daniel, apenas um. E aí se sucede o propósito de Deus na vida de cada pessoa. E você, irmão, olha para mim, você, irmão, você foi eleito, você foi escolhido, você foi chamado por Deus. Independente de quem você seja, independente de quem você é, o Espírito de Deus te sonda, e Deus tem uma obra exclusiva, Deus tem uma obra específica, Deus tem um chamado direto e algo que Ele vai fazer pelo seu intermédio e não vai fazer por intermédio de ninguém. O que Deus vai fazer pelo seu intermédio, Ele não vai usar A, B ou C. É você que Deus escolheu, que Deus chamou. Em milhões e milhões de pessoas, Deus chamou você. Agora, o que Deus precisa para que Ele trabalhe em nossa vida? Deus precisa de uma coisa que Ele sentiu falta em Abraão. Uma coisa chamada comunhão. Quando Abraão, irmãos, ele ficou 25 anos esperando a promessa que Deus havia feito, que daria um filho, que faria dele uma grande nação. Abraão ficou 5 anos ligado em Deus, esperando a promessa de Deus se cumprir. E quando se passaram 25 anos, que Abraão tinha 75 anos, e quando a promessa cumpriu, ele tinha 100. Deus deu a Abraão seu filho. O que Abraão fez? Abraão, ele foi dar atenção, ele foi dar carinho, ele foi curtir, ele foi conviver com o filho. Ele fez errado? Não. Porém, Abraão já não tinha mais aquele tempo disponível para Deus. Abraão já não era aquele homem que tinha lá tantos % para Deus. E o que Deus ele fez? Ele falou assim, ó, eu vou tocar naquilo que mais Abraão gosta, para que Abraão saiba qual é a importância que eu tenho na vida dele. Eu vou tocar naquilo que ele mais gosta. Eu vou provar ele naquilo que ele mais ama, para que ele se volte para mim. Quem está entendendo, fala amém. E o que Deus fez, irmãos? O que Deus fez? Deus ele poderia pedir para Abraão um monte de ovelha. Abraão era rico. Deus havia enriquecido Abraão. Deus ele poderia pedir a Abraão um monte de vaca, um monte de boi, um monte de carneiro. Ele poderia pedir qualquer coisa. Mas Deus sabia, irmãos, que o que Abraão tinha de mais importante, o que Abraão mais amava, o que Abraão mais desejava, o que Abraão mais cuidava, era o seu filho. E Deus vai e pede o seu filho em sacrifício. E Deus esperava de Abraão 3 coisas. Primeira delas, que Abraão voltasse a ser aquele Abraão que ele era quando Deus chamou ele lá na cidade de Ur dos Caldeus, com 75 anos. Deus queria Abraão daquele jeito, quando Abraão se dispôs a largar tudo, abandonar pai, família, a terra que ele morava, largar tudo para obedecer a Deus. Deus queria aquele Abraão. Primeira coisa que Deus estava pedindo para ele, Deus queria comunhão. Deus estava com saudade de Abraão. Segunda coisa, Deus queria ver em Abraão que se manifestasse em Abraão aquele espírito de obediência. Quando Abraão saiu da terra de Ur dos Caldeus e obedeceu quando Deus falou para que ele saísse da cidade, ele saiu, obedeceu a Deus. A segunda coisa, Deus queria ver em obediência. A terceira coisa, Deus queria ver em Abraão a manifestação daquela fé que Abraão teve quando Deus falou com ele: sai da tua terra, sai do meio da tua parentela, sai da casa dos teus pais e vai para uma terra que eu vou te mostrar, sem saber se é norte, sul, leste, oeste, se é uma terra seca, se é uma terra úmida. Ele não quis saber. Deus falou e ele obedeceu. Então Deus queria ver se Abraão estava naquela fé. Quando Abraão ele se dispôs a obedecer a Deus,
Então vocês conhecem a história, porque alguém já ouviu a pregação a respeito do sacrifício que Abraão levou Isaac em holocausto a Deus. E quando chegou na hora H, Deus não permitiu que Abraão sacrificasse o menino, pois ele proveu um cordeiro para que fosse sacrificado no lugar do menino. Então, quando a Bíblia Sagrada, meus irmãos, ela fala de comunhão com Deus, a Bíblia está falando de duas coisas importantíssimas. A Bíblia está falando de graça e a Bíblia está falando de conhecimento. Graça e conhecimento. Você nem pode ser uma pessoa somente cheia da graça e você não pode também ser uma pessoa somente cheia de conhecimento. Porque uma pessoa, quando ela tem muito conhecimento bíblico, e ela não tem a graça de Deus, ela não é nada mais, nada menos do que um formador de opinião, um idealista, um escriba, alguém que fica no meio do povo evangélico discutindo questões bíblicas, se ele só tem conhecimento. Agora, se ele só tem a graça e não tem conhecimento, então também não é bom. Porque se ele tem muita graça e não tem conhecimento, então ele se transforma num fanático. Ele vira apenas um fanático. Então nós temos que ter graça e nós temos que ter conhecimento. Quem está entendendo, fala amém. Agora, qual é o caminho da graça? Qual é o caminho do conhecimento? O que é o conhecimento? O que é a graça? O conhecimento nós adquirimos quando nós examinamos as Escrituras. Quando nós examinamos a Bíblia Sagrada, nós examinamos a Palavra de Deus. Porque existe uma diferença em você ler a Bíblia e você examinar a Bíblia. Tem gente que leu a Bíblia 4, 5 vezes. E se você for questionar algumas questões bíblicas, ele não sabe diferenciar o que é um versículo, o que é um capítulo, o que é um Novo Testamento, o que é um Antigo Testamento, o que é lei, o que é graça, porque ele apenas leu a Bíblia. E a Bíblia não é para ser lida, a Bíblia é para ser examinada. O que é examinar a Bíblia? É você ler um texto na Bíblia, surgiu dúvidas, você vai buscar informação, ou através do pastor da igreja, ou através de livros, ou através de dicionários bíblicos, você vai buscar conhecimento. Agora, o que é graça? Graça é favor não merecido. E a graça de Deus, ela só se manifesta. Olha para isso que eu vou lhe falar agora, porque eu entro na mensagem, a mensagem acaba. A graça de Deus, ela só se manifesta. 9, 12, ok. A graça de Deus só se manifesta. Irmãos, uma das lutas que os crentes estão passando, sabe o que é? É quando a pessoa fala assim: pastor, eu sei que eu preciso mudar, mas eu não consigo. Eu não me adapto a isso. Eu não consigo. Irmãos, existem coisas que, se você quiser fazer parte, você tem que se adequar àquilo ali. Você tem que se adequar àquilo ali. Por exemplo, uma moça que quer ser uma modelo, a comida dela tem que ser balanceada. Ela tem que ter uma alimentação balanceada. Se ela quer ser aquela ser modelo, quer ser magrinha, quer ser aquela, né, a Gisele Bündchen, coisa e tal, coisa, tem irmã que tem vontade, mas ela não quer emagrecer, ela quer ser esmagrecida, então não vai ter jeito, porque não quer fazer o regime adequado e coisa e tal, coisa. Ponto. O cidadão, por exemplo, ele escolheu lá, quer ser um jogador de futebol. Então ele não pode ter um certo tipo de vida, porque ele não pode ser obeso, ele não pode ter um peso em excesso e coisa e tal, ele tem que se adequar. Ele tem que sacrificar. Mudar rota, mudar costume, mudar padrão de vida, mudar estilo de vida. A mesma coisa é o Evangelho. Às vezes a pessoa vem para o Evangelho com um tipo de vida lá do mundo. Aí ele vem de lá para cá, bravo, feito um siri, vem de lá para cá, parecendo aquele cidadão, qualquer coisa na espada, na foice, no jardão, no machado, no martelo, é aquela pessoa que não tem domínio próprio, enfim, vai embora. Aí ele vem para o Evangelho, mas ele não quer se moldar ao que a palavra de Deus diz que ele tem que ser. Não, eu vou ser crente, eu vou servir a Deus, só que é o seguinte, eu só vou ser crente se for para mim ser assim, 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 assim. O que acontece? Ele vem para o Evangelho, ele entra no Evangelho, quer continuar a mesma vida que ele vivia antes de ele conhecer o Evangelho, não quer ter nenhuma mudança, não quer ter nenhum sacrifício, quer continuar com as práticas que ele praticava lá fora, e aí
essa pessoa dificilmente vai se manifestar na vida dela a graça de Deus. Sabe por quê? Porque a graça de Deus não é nada mais, nada menos do que um favor não merecido. Quem está entendendo, fala amém. Amém. E aí, para que nós recebemos essa comunhão com Deus, aí vem comigo, que a mensagem acaba. Revestir-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Irmãos, eu estava lendo ali a Bíblia, e eu falei, deixa eu dar uma pesquisadinha aqui, porque esse texto aqui de Efésios é muito forte. E eu estava lendo que a Bíblia fala que nós temos que combater contra as potestades. Sabe o que é potestade? Potestade significa autoridade, governo e liderança. Por exemplo, aqui em São Paulo nós temos o nosso governador de São Paulo. Quem é o governador de São Paulo? Quem é? É o Geraldo Alckmin. É? Eu acho que é. Quem é o governador, por exemplo, lá da Bahia? Quem é o governador, por exemplo, lá do Rio de Janeiro? Então, cada estado tem um governador. Mas quem é a voz maior? Quem é a voz maior? Então você pega a hierarquia, pega a hierarquia. Tem o presidente da República. Abaixo do presidente da República estão os senadores. Abaixo dos senadores está os deputados federais. Depois dos deputados de estado, vem os governadores, vem os prefeitos e vem os vereadores. Por incrível que pareça, no mundo espiritual funciona dessa maneira. O Lúcifer, ele comanda geral. E para cada município, olha para irmãos, isso que eu estou falando muito forte. Para cada município tem um tipo de demônio que impera naquela cidade. Você sabia que tem cidade, irmão? Tem cidade que ela é uma cidadinha pacata. Uma cidadinha pacata. Mas ô cidadinha que tem gente macumbeira, irmão. Às vezes é uma cidadezinha pequenininha, só tem macumbeiro. Você vai numa outra cidade, o problema dela já não é macumba. O problema dela já é droga. Você vai numa outra cidade, o problema dela não é droga, o problema dela é prostituição. Você vai numa outra cidade, o problema dela não é prostituição, o problema dela tem um índice de pessoas dominadas pelo alcoolismo, um número assustador. Por quê? Porque ali existe uma potestade espiritual da maldade que foi direcionada para trabalhar naquela área. Aquele demônio, ele tem aquela missão de fazer aquilo ali, naquela vida. Quem está entendendo, fala amém. A mesma coisa funciona no meio das famílias. Existe demônio que ele é enviado para uma família para fazer uma destruição específica naquela família. Tem demônio que ele é exclusivo para destruir alguém com a depressão. Aí você vai na casa lá, tem 4, 5 pessoas tudo deprimidas. Já tem demônio que ele é enviado para colocar toda a família na bebida alcoólica. É a mãe, é o filho. A pessoa não, uma casa que é a mãe, o pai, o filho, a genra, a nora, todo mundo. Já viu isso? E acontece. E muitas vezes, olha para mim, muitas vezes, a Bíblia fala que nós temos que nos revestir da armadura de Deus. Porque quando você se converte, você aceita Jesus, você entrega a sua vida a Deus, essa maldição ela é quebrada. Mas isso não quer dizer que esse espírito para de lutar. Ele vai continuar lutando com a família. Ele vai continuar lutando com os familiares. E aí o que acontece? Você está abençoado. Você está abençoado. Mas quando Satanás consegue atingir um membro da sua família, diretamente ou indiretamente, esse demônio consegue reinar e perturbar. Às vezes você não percebe, irmão. Você não percebe. Mas às vezes você tem corrente negativa, perturbação, algo estranho acontecendo na sua vida e você às vezes não sabe. Assim como dentro de uma família, tem pessoas que não são evangélicas e a mãe está orando pelo filho, a mãe está orando pela filha, a esposa está orando pelo marido, e lá ele sente o efeito da oração, ela sente o efeito da oração. Quantos livramentos que às vezes uma pessoa que nem na igreja vai, ele recebe o livramento. Por quê? Porque a mãe está orando. Recebe o livramento por quê? Porque o pai está orando. Recebe o livramento por quê? Porque tem alguém da família orando. Da mesma forma, existe a força espiritual da maldade.
lutando contra você, lutando contra a minha vida, lutando contra as nossas vidas. E por isso, a Bíblia diz que nós temos que se revestir da armadura de Deus para que